Fala, alunos do Vem Diploma, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão aí? Todo mundo bem, todo mundo com saúde, firme na pegada? Agradecer aí por todo o comentário, por toda visualização, por todo o compartilhamento. A gente agradece muito a participação de vocês no canal, é fundamental. Voltando aqui, né, com ciências humanas, história, geografia, filosofia, sociologia, atualidades. Hoje voltando com duas questões, a questão número 36 da prova de 2018 e a questão 56 da prova de 2019. A questão 56 ela vai tratar do patrimônio cultural, tanto material quanto do imaterial. O patrimônio cultural material são as grandes obras, as grandes construções, as obras de arte, as igrejas. E os bens culturais imateriais estão ligados mais a questão religiosa, as crenças, as danças, os costumes que são transmitidos de geração por geração. Um exemplo de um patrimônio cultural imaterial é justamente o ofício das baianas de acarajé, que é uma tradição religiosa que mescla a origem africana com a participação cultural brasileira e remete, lá à Bahia, à oferenda, ao culto, à religiosidade, aos orixás. Então a questão começa com o seguinte enunciado. A Constituição Federal de 1988, essa atual, da qual nós temos a denominação de Constituição Cidadã, que inclusive falou da demarcação das terras indígenas, da questão da criminalidade na questão racial, traz o seguinte: a Constituição Federal de 1988 estabeleceu que o patrimônio cultural brasileiro é composto também de bens de natureza imaterial, incluídos aí os modos de criar, fazer e viver dos grupos formadores da sociedade brasileira. Lembrando que a sociedade brasileira ela é completamente heterogênea, ela tem a mistura do português, do índio, do africano, também do holandês, que ficou aqui no Nordeste durante 24 anos. Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes de modo de fazer, celebrações, formas de expressão cênicas, práticas musicais ou lúdicas, e nos lugares tais como os mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. Qual dos bens apresentados representa o tipo de bem cultural citado no texto? O texto remete ao patrimônio cultural imaterial e em 2005, justamente, o ofício das baianas do acarajé entrou como um bem cultural imaterial da nossa sociedade, da nossa cultura brasileira. E se vocês prestarem atenção no enunciado, logo abaixo do texto tem escrito IFAM, o que é patrimônio imaterial. Então, se a gente for analisar a alternativa A, Missões Jesuíticas Guarani, não é um bem cultural imaterial. A cidade histórica de Ouro Preto é um patrimônio histórico do Brasil, mas não é um bem material, um bem cultural, imaterial. Você está falando da estrutura de uma cidade. E o Parque Nacional da Serra da Capivara também não está relacionado com a cultura imaterial. Portanto, a alternativa correta é justamente o ofício das baianas de acarajé, que se trata de uma cultura que é passada de geração em geração, geralmente feita pelas mulheres, da qual estão ligadas à religiosidade dos seus orixás, remetendo àquela cultura africana. Então, a alternativa correta da questão 36, alternativa letra B de bola, ofício das baianas de acarajé. Já a outra questão, que remete à prova de 2019, já vai tratar da Guerra Fria, daquela bipolarização do pós-Segunda Guerra Mundial, do qual a União Soviética socialista e os Estados Unidos capitalista, eles ficavam ali brigando para ver quem iria exercer a liderança mundial. Lá pela década de 1990, mais precisamente 1991, a gente tem o fim da União Soviética. Consequentemente, a União Soviética, que não é formada apenas por um país, mas sim a Rússia como o país maior, e os países da cortina de ferro, os países do leste europeu, vão se fragmentar e acabar com esse regime
da Guerra Fria, acabando assim, né, esse mundo bipolarizado. A partir do momento em que acaba a Guerra Fria, a gente entra com tudo no mundo globalizado. Então, os últimos anos da União Soviética, aí vem o URSS. O URSS significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Foram uma catástrofe em câmera lenta. A queda dos últimos satélites europeus em 1989 e a relutante aceitação por Moscou da reunificação alemã. Vale lembrar que a Alemanha, como ela saiu derrotada da Segunda Guerra Mundial, ela ficou dividida, né, pelas duas potências que saíram hegemônicas depois desse conflito. A Alemanha Ocidental, ela vai ser capitalista, e a Alemanha Oriental, ela vai ser socialista. Só que Berlim, né, a capital, ficava do lado oriental. Então, para eles também não deixarem a capital só do lado socialista, eles dividem Berlim. Daí surge o famoso Muro de Berlim, que não divide a Alemanha. O Muro de Berlim divide Berlim. E uma curiosidade é que o muro foi construído em apenas um dia. Então, a queda dos satélites europeus em 1989 e a relutante aceitação por Moscou da reunificação alemã demonstraram o colapso da União Soviética como potência internacional, mas ainda como superpotência. Em termos internacionais, a União Soviética era como um país derrotado após uma grande guerra, só que sem guerra. Um detalhe que o nome se dá Guerra Fria porque não há um conflito direto entre a tropa soviética e a tropa americana. É óbvio que durante a Guerra Fria nós vamos ter várias guerras, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, mas em nenhum momento nós vamos ter o conflito direto entre a tropa russa, soviética, e a tropa militar dos Estados Unidos. Então ele pergunta, o processo mencionado no texto modificou a geopolítica mundial porque, ao terminar a Guerra Fria, o leste europeu, Tchecoslováquia, Polônia, vão se separar da União Soviética. Então a gente vai ter uma desestruturação do socialismo no leste europeu. Portanto, a alternativa correta da questão 56 é a letra A. Espero que vocês tenham compreendido. Grande beijo, grande abraço. Continuem aí curtindo, compartilhando, comentando. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!